Fala galera, beleza? Professor Denis aqui falando. Vamos dar continuidade ao estudo das frações. Nessa aula especificamente vamos aprender como fazer adição de frações. Então, para começar, vamos resolver o exercício 175. Escrever as frações equivalentes às frações dadas, de modo que elas tenham o denominador comum dado nos casos. Então, veja só, no item A foi dado para a gente 4 frações diferentes: 2 terços, 3 quartos, 1 sexto e 3 meios. Então, o exercício pede que a gente reduza ao mesmo denominador. Ache um denominador comum para elas e escreva todas num denominador comum. Então é o seguinte, dessas 4 frações, a gente tem que escrever novas 4 frações que sejam equivalentes a essas frações anteriores. 4 frações equivalentes, uma cada uma, e o denominador seja igual. No caso aqui, ele escolheu o denominador para a gente, denominador 12. Certo? Então, para isso, o que a gente tem que pensar? Ó, a primeira fração, por exemplo, é 2 terços. Se eu vou escrever ela, uma fração equivalente a ela com o denominador 12, então eu tenho que pensar do 3, denominador 3, para virar denominador 12, qual multiplicação que eu tenho que fazer? Eu tenho que multiplicar por 4. Então, multiplicando a fração inteira em cima e embaixo por 4, o denominador fica 12, e multiplicando o numerador por 4 vai ficar 8, certo? Então, multiplicando a primeira fração em cima e embaixo por 4, teremos 8 sobre 12, 8 dozeavos. A segunda fração, o denominador era 4, virou 12. Então, aconteceu aqui uma multiplicação por 3. Então, a gente multiplica por 3 em cima também, vai ficar 9. A terceira fração, o denominador era 6, vai virar 12. Então, aconteceu uma multiplicação por 2, multiplicando em cima e embaixo por 2, vai ficar 2 sobre 12. E a quarta fração, o denominador era 2, vai virar 12. Então, como são frações equivalentes, a gente vai multiplicar em cima e embaixo por 6. 2 para virar 12 multiplica por 6 em cima, fica 18 sobre 12. Então, quero que vocês percebam o seguinte, essas 4 frações que estão aqui são equivalentes a essas 4 frações aqui de baixo, certo? Escrever essas 4 é a mesma coisa que escrever essas 4. A vantagem das de baixo é que elas têm o mesmo denominador. Escrevendo no mesmo denominador, eu consigo fazer várias coisas. Eu consigo comparar, ver qual é maior, qual é menor. Eu consigo somar, consigo subtrair, eu consigo fazer várias coisas. Então, uma coisa bem importante daqui para frente vai ser igualar os denominadores das frações. No item B, perceba o seguinte, ó, há uma semelhança entre o A e o B, né? O item B são as mesmas frações, ele tem as mesmas frações, só que agora ele pediu para igualar o denominador, só que agora o denominador é 24, certo? Então são as mesmas frações. Primeira fração, 2 terços, o denominador era 3, vai virar 24. Então multiplica por 8 em cima também, teremos 16. A segunda fração era 4 o denominador, para virar 24 multiplica por 6, então multiplicando por 6 em cima também, vai ficar 18. A terceira fração, o denominador era 6, para virar 24 multiplica por 4 em cima também, vai ficar 4 sobre 24. A última fração era denominador 2, vai virar denominador 24, então tem que multiplicar por 12 em cima e embaixo, multiplicando por 12 em cima e embaixo vai ficar 36. Então, perceba aqui, ó, que no item A e no item B, eu igualei os denominadores, nesse caso o denominador 12, e no item B, denominador 24. Os dois casos estão certos. Aqui eu igualei denominador 12, aqui eu igualei denominador 24. Aqui também eu consigo comparar, ver quem é maior, quem é menor, consigo somar e assim por diante. No item C, a mesma coisa, são as mesmas 4 frações, só que agora eu vou igualar para o denominador 60. Então, vamos lá, mesmo processo, ó, primeira fração, 2 terços. Vou pegar uma fração equivalente a ela com o denominador 60. Do 3 para virar 60, a gente multiplica por 20. Então, multiplicando por 20 em cima também, vai dar 40. A próxima fração, o denominador era 4, vai virar 60. Multiplica por 15. Multiplicando por 15 em cima também vai dar 45. A terceira fração tinha denominador 6, vai virar denominador 60. Então, multiplica por 10. Multiplicando por 10 em cima, vai ficar 10 sobre 60. E a última, o denominador era 2, vai virar 60. Então, multiplica por 30. Multiplicando por 30, vai ficar 90 sobre 60. Então, nos três casos aqui, a gente igualou o denominador. São as mesmas frações, no A, B e C, são as mesmas frações, a gente igualou o denominador. No item A, denominador 12, no item B, 24, no item C, denominador 60.
Se o nosso intuito for só igualar os denominadores, tanto faz qual é o denominador, certo? Quero que vocês percebam que dos três casos, mesmo os três estando certo, o primeiro é o mais fácil, né? Os números são menores, a continha fica bem mais simples. Mas, se o pedido for só iguale os denominadores, os três estão certos. Vou fazer mais um caso aqui, o item D, igualar o denominador 30. Então, era 5, virou 30, multiplica por 6. Multiplica por 6, em cima também fica 18. Segunda fração, era denominador 3, vai virar denominador 30, multiplica por 10 em cima e embaixo, então o numerador vai ficar 20. Terceira fração, o denominador era 2, vai virar 30, multiplica por 15, multiplica por 15 em cima também, vai ficar 15 sobre 30. E a última fração era 3, virou 30, multiplica por 10 em cima, vai ficar 10 sobre 30. Certo? Bom, como o tema da aula de hoje é reduzir as frações ao mesmo denominador, vai ser bem importante a gente reduzir o mesmo denominador que seja o MMC, certo? As contas ficam muito mais simples, muito mais fáceis e rápidas. Então vamos lembrar algumas formas de calcular o MMC de alguns números. Nesse exercício, a gente vai resolver de um modo que provavelmente vocês já fizeram no quinto, sexto ano, por aí, que chama fatoração simultânea. Então, olha só, calcule o MMC de 4, 6, 8 e 12. Então, a gente vai pegar esses quatro números aqui e a gente vai fatorar eles simultaneamente. Então, como que a gente faz isso? A gente pega o primeiro primo. O primeiro primo é o número 2. O número 2 divide algum desses quatro números? Então, a resposta é sim, ele divide. Então, a gente vai dividir todo mundo que for possível dividir por 2, a gente vai dividir. Então, o 4 vai virar 2, o 6 vai virar 3, o 8 vai virar 4 e o 12 vai virar 6. Certo? Ainda continuamos no 2. O 2, ele divide algum dos números que sobraram aqui? Resposta é sim. Então, a gente divide por 2 quem for possível aqui. O primeiro divide por 2 fica 1, o 3 não é possível, então a gente só copia. 4 dividido por 2 dá 2 e 6 dividido por 2 dá 3. Certo? Continuamos no primo 2, que é o menor de todos. O 2 divide algum desses números? Sim, divide ainda um deles. Então, a gente vai dividir por 2 quem for possível. O 1 não dá para dividir por 2, o 3 não dá para dividir por 2, o 2 dá para dividir por 2, então dá 1. E o 3 não dá para dividir por 2, então continua 3. Agora, já não dá mais para dividir por 2. Nenhum desses é divisível por 2. Então, a gente vai para o próximo primo. O próximo primo é o 3. Dá para dividir algum desses números por 3? Resposta, sim. Então, a gente divide por 3. O 1 não dá para dividir, copia. O 3 divide por 3 dá 1. 1 não dá para dividir, copia. O 3 dá para dividir, fica 1. E aí, o processo acabou agora. Quando a gente chega em todos os números iguais a 1, acabou a continha. O que a gente tem que fazer? Então, o MMC de 4, 6, 8 e 12 é só multiplicar todos esses números que estão aqui. Ó. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 é igual a 24. Portanto, o MMC de 4, 6, 8 e 12 é 24. Certo? Então, tentem fazer aí o item B agora. Ó. Então, vamos lá. Ó. O MMC de 15, 10, 6 e 4 vamos fazer pela fatoração simultânea. Então, vamos pegar o primeiro número primo, 2. Ele divide algum desses números? Sim, divide. Então, vamos dividir quem for possível. 15 não dá para dividir, então copia. 10 dividido por 2 dá 5, 6 dividido por 2 dá 3 e 4 dividido por 2 dá 2. O mesmo primo, o 2, ainda divide algum desses números? Sim, divide o 2. Então, a gente vai dividir por 2, quem for possível. 15 não dá, copia. 5 não dá, copia. 3 não dá, copia. E o 2 divide por 2 dá 1. Agora, o 2 não divide mais ninguém que está aqui. Então, a gente vai para o próximo primo. O próximo primo é o 3. O 3 divide algum desses números? Sim, divide. Então, a gente vai dividir por 3 quem for possível. 15 dividido por 3 dá 5. 5 não dá para dividir por 3, copia. 3 dividido por 3 dá 1. E 1 dividido por 3 não dá, copia. Agora, não dá mais nenhum desses por 3. Então, a gente vai para o próximo primo. O próximo primo é o 5. Dá para dividir algum desses por 5? Sim. Então, a gente vai dividir quem for possível por 5. Divide por 5 dá 1, divide por 5 dá 1, não dá, não dá, certo? Então, acabamos o processo, que chegamos no 1, 1, 1, 1. E aí, então, o MMC de 15, 10, 6 e 4 é 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5, que é igual a 60. Bom, o método utilizado no exercício anterior ele é muito bom, funciona sempre. Só que para alguns casos ele pode ser muito trabalhoso, sendo que a gente vai precisar fazer esse MMC às vezes um pouco rápido, senão a gente vai perder muito tempo. Bom, tem um jeitinho muito mais rápido e interessante de fazer um MMC mentalmente, que eu vou ensinar nesse exercício aqui para vocês. Ó. Então, olha só, a letra A é para fazer o MMC de 2, 3, 4 e 6. Então, o truque é o seguinte,
Você vai pegar o maior desses números, que no caso aqui é o 6, e você vai escrever quem são os múltiplos de 6. Quem são os múltiplos de 6? O primeiro é 6. O 6, aí você vai olhar, o primeiro múltiplo de 6, ele é múltiplo de todo mundo que está aqui? A resposta é não, porque ele não é múltiplo de 4. Então não é esse, vamos para o próximo. O próximo é 12. O 12 é múltiplo de todo mundo que está aqui? É múltiplo de 2, é múltiplo de 3, é múltiplo de 4, é múltiplo de 6. Então pronto, esse daqui é o MMC de 2, 3, 4 e 6. 12. Vamos fazer mais alguns exemplos para vocês. Ó. Letra B, qual é o MMC de 8, 3, 6, 4 e 12? Então você vai, para calcular o MMC, você vai pegar o maior de todos, o 12. E você vai calcular os múltiplos de 12, começando pelo menor de todos. O 12 é o primeiro múltiplo de 12 positivo. Aí você vai olhar, o 12 é múltiplo de todos os números que estão aqui? Resposta é não, porque o 12 não é múltiplo de 8. Então a gente vai para o próximo. O próximo é o 24. O 24 é múltiplo de todo mundo que está aqui? É de 8, é de 3, é de 6, é de 4 e é de 12. Então ele é o MMC de 8, 3, 6, 4 e 12. Mais um exemplo. MMC de 10, 5, 4 e 20. Então a gente pega o maior número, que é 20, e pega os múltiplos dele. O primeiro múltiplo positivo de 20 é o próprio 20. Agora, o 20 é múltiplo de todo mundo que está aqui? É múltiplo do 10, é múltiplo do 5, é múltiplo do 4, é múltiplo do 20. Portanto, ele é o próprio MMC de 10, 5, 4 e 20. Mais um exemplo, letra D. Quem que é o MMC de 3, 6, 9, 4 e 12? A gente tem que calcular o MMC desses números. A gente pega o maior número, o 12, e coloca os múltiplos de 12. Quem são os múltiplos de 12? O primeiro positivo é o 12. O 12 é múltiplo de todo mundo? 3, 6, 9, 4 e 12? Não, porque ele não é múltiplo de 9. Então a gente vai para o próximo, 24. 24 é múltiplo de todos os números que estão aqui? Também não, porque ele também não é múltiplo de 9. A gente vai para o próximo. O próximo é 36. 36 é múltiplo de todo mundo que está aqui? É múltiplo de 3, é múltiplo de 6, é múltiplo de 9, é múltiplo de 4, é múltiplo de 12. Portanto, o 36 é o MMC de 3, 6, 9, 4 e 12. Na letra E, os números são 6, 3, 2 e 9. Então, a gente pega o maior dos números, o 9, e calcula os múltiplos. Coloca os múltiplos aqui, os positivos. O primeiro é o 9. O 9 é múltiplo de todos os números que estão aqui? Não, não é nem do 6 nem do 2. Então, a gente vai para o próximo. O próximo é 18. 18 é múltiplo de todos os números que estão aqui? É múltiplo do 6, é múltiplo de 3, é múltiplo de 2, é múltiplo de 9. Portanto, o MMC é o 18. Mais o último exemplo aqui, a letra F, 5, 6, 15, 4 e 20. Para calcular o MMC desses números, a gente vai pegar o maior de todos, que é o 20. Vamos escrever os múltiplos positivos, o 20. O 20 é múltiplo de todos que estão aqui? Não, não é nem múltiplo de 6, nem múltiplo de 15. Então, a gente vai para o próximo, 40. 40 é múltiplo de todos esses números que estão aqui? Não, porque não é múltiplo de 6 nem de 15. Vamos para o próximo, 60. 60 é múltiplo de 5? Sim. É múltiplo de 6? Sim. É múltiplo de 15? Sim. É múltiplo de 4? Sim. E, obviamente, é múltiplo de 20. Portanto, ele é o mínimo múltiplo comum de 5, 6, 15, 4 e 20. Então, exercício 179. Determinando o MMC mentalmente, utilize-o para reduzir as frações dadas ao menor denominador comum nos casos. Então, a gente vai usar a técnica aprendida no exercício anterior para reduzir as frações ao mesmo denominador. Então, temos 4 frações e a gente quer escrever no menor denominador possível, que é o MMC de 4, 6, 3 e 8. Então, a gente vai utilizar a técnica. A técnica é pegar o maior de todos, que é o 8, e olhar para os múltiplos dele. O primeiro múltiplo positivo dele é o 8. O 8 é múltiplo de todo mundo que está aqui? Não, não é múltiplo de 3. Então, vamos para o próximo. 16. 16 é múltiplo de todos os números que estão aqui? Não, não é nem do 6 nem do 3. Vamos para o próximo. O próximo é o 24. É múltiplo de 4, é múltiplo de 6, é múltiplo de 3, é múltiplo de 8. Então, o MC é 24. Então, a gente vai igualar todas as frações ao denominador 24, que é o MMC. De novo, o mesmo processo. Era 4, virou 24. Multiplica por 6. Multiplica por 6, vai ficar 18. Era 6, virou 24. Então, multiplica por 4. Multiplica por 4, vai dar 20. Era 3, virou 24. Multiplica por 8. Multiplica por 8, dá 16. E era 8, virou 24. Multiplica por 3. Multiplica por 3 em cima dá 21. Pronto. Escrevi as mesmas frações equivalentes,
escrevi frações equivalentes às frações aqui de cima com o denominador 24. Agora a gente pode comparar, pode somar e subtrair. Mais um exemplo aqui na letra B, temos que igualar os denominadores. Primeira coisa é calcular o IMC de 6, 4, 3 e 2. Então, de novo, a técnica, pega o maior, 6, vamos pensar nos múltiplos dele. 6, primeiro múltiplo é o 6, só que ele não é múltiplo de todo mundo que está aqui. Já para o próximo, é o 12. E aí é o 12, porque o 12 é múltiplo de todos que estão aqui. Então, o MMC é 12. Então, a gente vai escrever frações equivalentes a essas frações com o denominador 12. Então, era 6, virou 12, multiplica por 2, vai ficar 10. Era 4, virou 12, multiplica por 3 vai ficar 9. Era 3, virou 12, multiplica por 4, multiplica por 4, fica 8. E era 2, virou 12, multiplica por 6 fica 6. Pronto, escrevi 4 frações equivalentes às frações dadas com o mesmo denominador 12. Exercício 189, efetuar. Bom, então aqui a gente começa a parte principal da aula de hoje, que é a adição de fração. Nesse exercício 189 ele é bem tranquilo, porque em todos os casos o denominador já é o mesmo, certo? Então fica bem mais fácil quando o denominador já é o mesmo. Então olha aqui, no item A temos 5 nonos mais 2 nonos. Então, como os denominadores já são iguais, a gente copia o denominador 9 e aí a gente adiciona os numeradores. 5 mais 2 dá 7. Resposta 7 nonos. Mesma coisa no item B, aqui os denominadores são iguais, então copia o denominador 8 e adiciona os numeradores. 1 mais 5 dá 6, 6 oitavos. 6 oitavos dá para simplificar, então sempre que possível simplifique a resposta. 6 oitavos dá para simplificar por 2, em cima e embaixo teremos 3 quartos. Letra C, o denominador já é o mesmo, então copia o denominador 10 e em cima a gente adiciona. Adiciona 7 com menos 2. Ou se você quiser, você pode enxergar isso como uma subtração. 7 menos 2 que dá 5. 5 décimos dá para simplificar, tem que simplificar sempre que possível. E aí, simplificando, vai dar 1 sobre 2. A letra D, mesma coisa, o denominador é o mesmo, copia o denominador 51 e aí adiciona os numeradores. Temos aqui menos 26 e menos 8. Juntando, adicionando esses dois, teremos menos 34 no numerador. Essa fração dá para simplificar, dá para dividir por 17 em cima e embaixo, e a resposta vai ser menos 2 sobre 3. Na letra E, temos o denominador é 56. Só um detalhe aqui na letra D, ó. Escrever menos 2 sobre 3 é a mesma coisa que escrever menos 2 terços. Esse sinal na frente do numerador ou na frente da fração dá na mesma. Bom, a letra E, o denominador é 56 para os dois, então está mais fácil. Copia o denominador 56 e aí adiciona os numeradores. 15 mais menos 55 vai dar menos 40. Simplificando, em cima e embaixo, vai dar menos 5 sobre 7. E aí eu posso escrever menos 5 sétimos. Esse exercício está tranquilo porque o denominador é o mesmo, né? O mesmo não acontece no 191. O 191, esse é o exercício principal da aula de hoje. A gente relembrar como que adiciona frações. Então a dica é, para adicionar frações, tem que igualar o denominador. Só pode somar frações se a gente igualar o denominador. Então agora a gente vai usar tudo que a gente reviu nos outros exercícios, a gente vai usar nesse exercício. Primeira coisa, igualar o denominador. Denominador comum de 4 e 6 é 12. Agora, a primeira fração, o denominador era 4, virou 12. Então, multiplica por 3, fica 9. Segunda fração, o denominador era 6, virou 12, multiplica por 2, fica 2. E agora que o denominador é o mesmo, copia o denominador 12 e soma os numeradores 11 sobre 12. Mais um exemplo aqui, ó, 7 oitavos menos 5 dozeavos. Então, primeira coisa, iguala o denominador comum é 24, é o menor múltiplo comum de 8 e 12. Era 8 o denominador, virou 24, multiplica por 3 dá 21. E aqui o denominador era 12, virou 24, multiplica por 2, então vai ficar 10. Copia o denominador, 24, e agora adiciona os numeradores. 21 menos 10 dá 11, 11 sobre 24. Mais um exemplinho aqui do item A, 1/6 menos 5 oitavos. Então, a primeira coisa é igualar o denominador comum de 6 e 8 é 24, o menor de todos.
Primeira fração, o denominador era 6, virou 24. Então, multiplica por 4. Multiplica por 4 em cima também dá 4. A segunda fração, o denominador era 8, virou 24. Multiplica por 3 fica 15. Copia o denominador, que é comum, 24, e adiciona os numeradores. 4 menos 15 vai dar menos 11. Resposta, menos 11 sobre 24. E agora vamos fazer aqui ó, uns mais difíceis, que é o C e o D. Ó. Vou fazer mais dois exemplinhos. Então esse é o C3 e esse aqui é o D1. Então vamos lá, no C3 ó, temos 4 frações, mas o processo é o mesmo. Primeira coisa, igualar o denominador, que já não está tão simples de igualar o denominador. Então a gente tem que usar aquela técnica. Ó. Pega o maior é 27. Vamos pegar os múltiplos positivos de 27. O primeiro múltiplo positivo de 27 é o próprio 27. O 27 é múltiplo de todo mundo que está aqui? Não, não é múltiplo de 6, não é múltiplo de 18. Então vamos para o próximo. O próximo é 54. E aí o 54 é múltiplo de 18, é múltiplo de 9 e é múltiplo de 6. Então ele é múltiplo comum de todos esses números que estão aqui no denominador. Então o MMC é 54. Aí a gente vai achar as frações equivalentes, uma por uma. Primeira fração, o denominador era 18, virou 54. Então, multiplica por 3 em cima, fica 15. Segunda fração, o denominador era 9, virou 54. Então, multiplica por 6 em cima, dá 42. Terceira fração, o denominador era 6, virou 54. Então, foi multiplicado por 9, multiplica por 9 em cima, vai dar 9. E a última fração, o denominador era 27, virou 54, multiplica por 2, dá 22. Agora, basta adicionar todas as frações. Eu vou fazer aqui primeiro as positivas. Temos aqui o 15 sobre 54 e o 22 sobre 54. Somando as duas, dá 37 sobre 54. E depois vou adicionar as que são negativas. Vai dar menos 51 sobre 54. E juntando as duas, copia o denominador 54, subtrai ou adiciona os numeradores, vai ficar menos 14, que dá para simplificar menos 7 sobre 27. A mesma coisa na letra D. Escolhi esse daqui, porque a gente tem um número inteiro no meio aqui, né? Mas basta lembrar que o número inteiro, o denominador é 1, certo? Então isso daqui nada mais é do que menos 1 sobre 1. Bom, então vamos igualar o denominador. O denominador comum desses daqui, para a gente achar, a gente pega o maior de todos, que é o 12, e pega os múltiplos positivos do 12. O primeiro múltiplo positivo do 12 é o próprio 12. E o 12 é múltiplo de todo mundo. Então, ele é o próprio MMC aqui. Ó. Então, o denominador comum que a gente vai usar é o 12. Primeira fração, o denominador era 3, virou 12, multiplica por 4 dá 8. Aqui, a segunda fração, o denominador era 6, multiplica por 2, vira 12. Multiplica por 2 em cima, fica 10. A terceira era 12, continuou 12, então em cima vai continuar 7. Aqui o denominador era 1, virou 12, multiplica por 12 em cima, vai ficar 12. Então perceba que 12 sobre 12 é a mesma coisa que 1, né? 12 dividido por 12 dá 1, são frações equivalentes. E agora é só somar, de novo eu vou somar primeiro as positivas. Temos aqui ó, 8 sobre 12 e 7 sobre 12, dá 15 sobre 12. E as negativas vão dar menos 22 sobre 12. Mantém o denominador e adiciona os numeradores, vai dar menos 7 sobre 12, certo?